Olá, meus amigos, eu estou aqui novamente com vocês, que prazer! E aí, vamos pensar juntos? Pensar é uma coisa maravilhosa, não é? E até que eu sou bem legal também. Uma pergunta antes de começarmos a nossa história. Você é uma pessoa sensível? Talvez você pense, lá vem ele com aquela coisa careta. Será? Então preste bem atenção na nossa história de hoje. Ela vai falar do homem mais famoso da história, o mestre dos mestres, o mestre da sensibilidade. Há mais de 2000 anos nasceu um homem muito especial. Ele conseguiu ter milhares de seguidores, mas não era no Twitter, no Orkut ou no Facebook, não. Eram multidões mesmo que o seguiam. E o mais interessante é que ele não tinha dinheiro, não tinha mídia, muito pelo contrário. Vivia uma vida muito simples. Mas ele tinha algo que era muito raro entre as pessoas há centenas de anos atrás e que ainda continua muito raro nos dias de hoje: sensibilidade. Sua história começou a ser contada antes mesmo do seu nascimento e até hoje ouvimos falar dela. De tão marcante que foi a sua passagem pela Terra, ele dividiu o tempo. A história é contada antes e depois dele. Esse homem sabia bem o significado de fazer a diferença. Ele viveu numa época em que o egoísmo e o individualismo faziam parte da rotina das pessoas, não que hoje seja diferente. Cada um se preocupava apenas com seus próprios interesses, com seu próprio umbigo. E aí, vocês conhecem pessoas assim? Ele não nasceu em berço de ouro, não, nasceu entre os animais. Foi perseguido quando tinha 2 anos de idade, não teve a menor chance de brincar como nós tivemos. Sua família era pobre e ele teve que trabalhar desde muito jovem. Foi um bom carpinteiro como seu pai. Carregava pesadas toras, suas mãos eram cheias de calos e bolhas. Por causa do trabalho duro, é claro. Mas ele não reclamava, não. Ele sabia que sua família precisava do seu esforço. Era um jovem muito trabalhador. Aprendeu desde cedo a trabalhar com martelo, pregos e madeira. Vocês prestaram atenção ao que eu acabei de falar? Ele trabalhou com martelo, pregos e madeira, com as mesmas ferramentas e materiais que um dia o destruíram. Você aí não entendeu. Pensa um pouco. Madeira, martelo e pregos. Ele não foi a uma escola, mas aprendeu com a escola da vida. Seus pais foram grandes professores. Ele aprendeu a enfrentar o preconceito, o medo e a entender as dificuldades e limitações dos homens. Foi um grande aluno, por isso tornou-se um grande mestre. Enquanto trabalhava a madeira, pensava sobre o comportamento das pessoas e compreendia suas dificuldades. Aprendeu a ser tolerante e compreensivo com as outras pessoas, não importava quem fosse. Afinal de contas, e é muito importante que possamos pensar sobre isso, ninguém nos fere se antes não for ferido pela vida. Quando chegou aos 30 anos de idade, era de se esperar que fosse uma pessoa agressiva, ansiosa e infeliz, já que sua infância havia sido muito difícil. Mas não foi isso que aconteceu. Quanto mais ele crescia, mais aprendia a ter sensibilidade, era uma pessoa gentil, tranquila e alegre. Vocês culpam a sua vida por seus problemas? Ai, como a minha vida é difícil, coitadinho de mim. O destino de sua vida está no que você decide ser. Aquele homem aprendeu a usar suas dificuldades para se tornar mais forte e mais gentil. A dor lapidou sua emoção e não produziu revolta e desespero, mas tranquilidade. Para ele, ricos e pobres, grandes e pequenos, pessoas cultas ou não, tinham o mesmo valor, pois eram seres humanos, como você e como eu. Somos uma única espécie, e ele tratava todas as pessoas da mesma maneira. Respeitava até as pessoas que não pensavam como ele. Nunca tentava controlar ninguém, sempre dava liberdade às pessoas para que elas decidissem se queriam ou não segui-lo. Acreditar nele ou não, concordar com ele ou não. Somente pessoas com grande caráter e de personalidade saudável conseguem oferecer liberdade para as outras pessoas, aceitam as outras pessoas como elas são e pensam, mesmo que elas não concordem conosco, e mesmo que isso nos faça sofrer. Amar é dar liberdade para ser amado ou não. As pessoas o seguiam com alegria, queriam estar perto dele o tempo todo, queriam aprender com ele. Suas palavras davam força e ânimo para todos. Através das palavras dele, elas voltavam a ter esperanças na vida e neles mesmos. Ele gostava de ir a festas e jantares, gostava de estar com seus amigos, conversar, comer, rir. Todos queriam estar ao seu lado.
Assim, criava mais oportunidades para se relacionar com outras pessoas. Sabia encantar. Era tão inteligente que as pessoas paravam tudo o que estavam fazendo só para ouvi-lo. Eu me inspiro nele para contar as minhas histórias, porque ele adorava ensinar através de histórias. Contava histórias tão interessantes que as crianças e os jovens não piscavam os olhos para não perderem nada do que ele falava. Vocês com certeza já ouviram histórias muito legais que ele contou às multidões. São histórias muito interessantes que nos ensinam muito. Se não se lembram de nenhuma, pesquisem que vale a pena. O mestre dos mestres lutava contra a discriminação. Por isso valorizou os deficientes, os cegos, os paralíticos e todos os que viviam excluídos da sociedade. Os leprosos, por exemplo, eram pessoas doentes, deformadas, cheias de feridas pelo corpo. Estavam doentes no corpo e solitários na alma. Todos os rejeitavam, tanto os amigos quanto os familiares. Mas, para nossa surpresa, ele fez dos leprosos seus melhores amigos. Ele viveu o degrau mais alto da inteligência emocional. E você? Já pensou como trata as pessoas deficientes, idosas, doentes ou que vivem excluídas da sociedade? Você tem receio de chegar perto delas ou oferece ajuda no que for necessário? Percebe que as limitações delas devem aproximar as outras pessoas e não afastá-las? Pense nisso. Sua fama era enorme, multidões o seguiam e todos os dias faziam caminhadas educativas pelos vales. Belas paisagens eram cenários para as reuniões realizadas ao ar livre. Em uma de suas caminhadas, de repente silenciou-se. Deu uma grande lição a todos. Quando ele parou, todos ficaram ansiosos. Acharam que ouviriam um mais belo discurso, com as palavras mais vibrantes. Mas ao invés disso, ele fez um gesto surpreendente. Foi em direção a algumas flores que estavam no caminho, olhou atentamente para elas e começou a admirá-las, pensativo. Ninguém estava entendendo nada. O que ele está fazendo? As pessoas tentavam enxergar o que tinha de tão bonito na direção que ele estava olhando, mas ninguém via nada de interessante. E, de repente, surpreendeu a todos dizendo: Vocês procuram grandes coisas para serem felizes, mas a felicidade se esconde nas pequenas coisas. Olhem os lírios dos campos, vejam como eles são belos. Que sensibilidade! Se fosse você, com milhares de seguidores, repararia em uma flor ali? Acho que eu não. Mas ele sabia que a arte de contemplar o belo é uma das atitudes mais importantes da inteligência. Contemplar o belo é fazer das pequenas coisas um espetáculo aos nossos olhos. Nas pequenas coisas, como um beijo, um abraço, um elogio, a imagem de uma flor, se escondem os segredos da felicidade, o segredo do prazer de viver. Há pessoas que vivem em palácios, mas são miseráveis, vivem deprimidos porque não aprenderam a contemplar o belo. Alguns têm muito dinheiro no banco, mas são pobres na emoção. São muito infelizes porque não aprenderam a valorizar as pequenas belezas da vida que nos trazem felicidade. Você já deve ter visto pessoas que só reclamam. Tudo é motivo para elas reclamarem. Se alguém sorri para elas, pensam que estão caçoando. Ficam entediadas se não tem um monte de coisas para fazerem. Se alguém faz uma crítica, mas com o objetivo de ajudá-las, elas já logo pensam que ninguém gosta delas. Essas pessoas não conhecem a alegria de se encantar com as pequenas coisas. Aquele homem surpreendia a todos. Sua alegria não estava na sua fama, mas sim nos pequenos detalhes da vida. Aonde está a sua alegria? Nos presentes caros, no sucesso, no dinheiro. Aquele que precisa de muito para ser feliz, provavelmente nunca será feliz totalmente. Sabe por quê? Porque não tem sensibilidade para dar valor no que realmente importa. E o que realmente importa para você? Quando alguém está no auge da fama, frequentemente se preocupa com os aplausos das multidões, com os autógrafos, com os shows e os discursos. Mas diferente dos famosos da atualidade, o mestre da sensibilidade dava uma atenção especial às pequenas coisas. E ele queria ensinar isso às pessoas, como eu desejo ensinar isso a vocês. Você tem feito de um pequeno diálogo com seus amigos um momento de diversão? Você tem tido o prazer de conhecer o mundo dos seus professores e descobrir suas aventuras, suas vitórias, suas derrotas? Você tem tido o prazer de conversar com seus pais ou com as pessoas que são importantes para você sobre os seus sonhos, as suas metas, as suas frustrações?
Saiba que um grande amigo vale muito mais do que uma grande fortuna. Independentemente da sua crença ou da sua religião, a lição de contemplar o belo, ensinada pelo mestre dos mestres da escola da vida, deve fazer parte da sua história. Contemplar o belo não é admirar por cima as coisas, mas observá-las a fundo, observar a beleza dos detalhes. Contemple o belo, não discrimine ninguém, veja a beleza em cada ser humano. Elogie, brinque e dialogue mais. Treine a sua emoção para expandir a arte da contemplação do belo. Comece a partir de hoje a observar a grandeza das pequenas coisas, o brilho das coisas escondidas no coração. Bonita a nossa história, né? O mestre dos mestres nos ensinou muito, não acham? Agora debatam como tem sido a vida de vocês. Será possível contemplar o belo? Pessoal, tô indo nessa. Tchau! Fui!